Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Loriane Salve, eu sou produtora cultural, atuo no mercado desde 2011, tive uma experiência como dirigente cultural, como assessora de cultura na minha cidade, em Espírito Santo do Pinhal, e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês e falar sobre produção cultural. Então, com vocês, o ABC do produtor. Para iniciar a nossa conversa, eu quero ler para vocês alguns fundamentos da cultura, tá? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que delineia os direitos humanos básicos, foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Foi esboçada principalmente pelo canadense John Peters, contando também com a ajuda de várias pessoas de todo o mundo. Esse documento foi assinado pelos 193 países membros da ONU e, por consequência, são signatários da declaração. É o reconhecimento dos direitos culturais como essenciais à dignidade e ao livre desenvolvimento da personalidade dos seres humanos. A nossa Constituição brasileira também tem alguns artigos que são dedicados aos direitos da cultura para com cidadãos. E é importante nós termos conhecimentos desses artigos. Eu vou mencionar quais são eles aqui, para que vocês possam pesquisar depois, porque a cultura é um direito de todos. Então são eles, os artigos 22, 26 e 27 da Constituição brasileira. E qual é a definição do produtor cultural? Bom, produtor cultural é aquela pessoa que realiza atividades de produção cultural e são profissionais remunerados. Hoje em dia, essa atividade vem ganhando reconhecimento profissional e tem crescido muito, inclusive na oferta de ensino aqui no Brasil, né? Isso tem tomado uma forma muito significativa. O produtor cultural é o profissional responsável pela elaboração, pela execução de projetos, programas, eventos e atividades culturais, sociais, esportivas, políticas, comemorativas. Ele planeja, elabora, realiza projetos artísticos e culturais, define estratégias, produz espetáculos de teatro, de dança, exposições de arte, espetáculos musicais, enfim, é quem faz todo esse planejamento, define os orçamentos, cronogramas e também pode fazer a captação de recursos para a realização desses eventos. Um outro ponto importante é entender que a produção cultural, ela não é algo recente, tá? Para quem está querendo ingressar nessa profissão e começar a desenvolver um trabalho, é importante entender algumas coisas. O produtor cultural, a atividade, a profissão do produtor cultural não é algo recente, tá? É algo que vem atravessando os séculos. Como que a gente entende isso? O teatro, por exemplo, ele teve origem no século 6 a.C. e alguém teve a ideia e começou a desenvolver isso. Então nasceu ali já um produtor cultural. E isso por todas as outras linguagens, tá? Alguém começou e tudo parte do produtor. Ele tem a ideia, ele busca um roteirista, ele busca um cenografista, um visagista e começa a desenvolver isso quando se trata de espetáculos. Mas hoje o nosso assunto é sobre a produção no backstage. Como fazer para esse espetáculo chegar no palco ou chegar nas ruas? O que tem que ser feito por detrás das cortinas para que esse espetáculo se torne viável e possa ser executado. E como não só de arte vive o artista e o produtor, é importante que nós, produtores e artistas também, possamos nos profissionalizar e nos capacitar entendendo a legislação
que permite a realização dos espetáculos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 8 leis que são obrigatórias para a realização do evento, tá? No final do vídeo, eu vou deixar o número dessas leis para que vocês possam depois pesquisar, para que eu não fique aqui lendo todas elas e assim vocês possam entender, tá? Eu vou só citar o número dessas leis. Que a primeira é a Lei Geral do Turismo, que é a Lei 11.771. Depois, a gente tem uma regulamentação de artistas e técnicos de espetáculos. Lembra quando eu falei que a nossa atividade como produtores culturais vem sendo reconhecida ao longo dos anos? Existe uma regulamentação para isso. A gente não está soltos no mundo sem nenhum parâmetro, tá? Então, essa lei é a Lei 6.533. Depois, a gente vai ter a Lei de Uso de Espaços Públicos. Essa lei é de acordo com o artigo 160 da Lei 8.616. Aí nós temos a Lei da Meia Entrada, que é uma lei federal. O número dela é 12.933. Isso é uma lei que a gente tem que ficar bem atento e exigir mesmo, porque é um direito do cidadão e também o produtor tem que estar atento nesse cumprimento, porque lembrando que nós falamos no começo, cultura é um direito que está garantido na nossa Constituição, tá? Depois nós temos a lei do direito autoral. Isso é importante para roteirista, para compositores, e nós, obviamente, temos como produtores que fazer essas leis serem respeitadas, também defendendo o artista que nós estamos produzindo. A sexta lei é a lei de acessibilidade, tá? Que garante a acessibilidade de pessoas portadoras de necessidade especial ou mobilidade, e aí tem lá toda uma descrição dessa lei. A Lei Geral para Eventos, tá? Existem algumas diferenças para eventos públicos e eventos privados. Nesse item eu abro um parêntese e dou uma dica para os produtores que quando forem fazer produção numa cidade diferente da sua, que vocês conheçam, é buscar a legislação local, tá? Cada cidade tem a sua lei orgânica e podem haver peculiaridades de acordo com os municípios, de acordo com os estados, se o espetáculo, por exemplo, for feito a céu aberto. Então, existem variações e é importante que nós fiquemos atentos a isso e façamos sempre um contato inicial com o poder público, né? Vai lá, busca o órgão competente de cultura do município, procure entender quais são as exigências dele, para não ter problema, porque o ruim é a gente estar, depois de todo um trabalho, de toda uma produção, ter algum problema referente à legislação. Então, eu digo sempre que esse é o ponto principal, é o primeiro, na verdade. Buscar o órgão competente de cultura do local onde o espetáculo vai ser realizado, onde a produção vai ser realizada e entender quais são as necessidades da legislação daquele lugar. Depois a gente vai para a oitava lei, que é a lei de classificação etária, que também é muito importante, tá? Essa lei, ela vigora de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E como produtores, mais uma vez, nós temos que estar atentos a ela também. Depois de entender sobre a legislação, sobre os direitos fundamentais, a gente vai começar a fazer o mapeamento da proposta cultural, tá? Então, o primeiro passo, definir quais são as funções. O que o produtor faz, quem é o contratante e quais são as funções dele, e o que o patrocinador faz, quais são as funções do patrocinador. Então, o produtor ele tem que verificar todas as necessidades técnicas e operacionais para a realização do evento. Contratar a equipe necessária, montar a grade de programação, distribuir as funções para a equipe, ver quais são as necessidades específicas ou da casa de espetáculos,
ou do espaço, o estádio, a praça pública, enfim, cada espaço também tem a sua necessidade. E se houver problemas, buscar solucionar esses problemas, trazer soluções para o nosso contratante e para o nosso patrocinador referente a esses problemas. E entregar aos contratantes os relatórios de execução, tanto pré-evento quanto pós-evento. Isso bem resumidamente. Agora, quais são as funções dos nossos contratantes e patrocinadores? Eles são responsáveis pela captação de recurso ou por destinar a verba, né, para a realização do evento. Eles são os responsáveis legais pelo evento, voltando lá na legislação. Quem tem responsabilidade de responder para as autoridades civis e criminais é o contratante e o patrocinador, não é o produtor. O produtor, ele é um executor, ele é um contratado, tá? O patrocinador e o contratante também são responsáveis por contratar o produtor e a equipe, né? E os responsáveis pela prestação de contas legal do evento. A prestação de contas final do evento. No caso, se esse projeto que está sendo executado tiver, por exemplo, um incentivo do governo e estiver sendo viabilizado através de uma lei de incentivo estadual ou federal, tá? Nós vamos fazer agora um mapeamento bem básico dessa produção do evento, tá? Então, primeiro, aonde o evento vai ser realizado, qual é o porte deste evento, qual é o público-alvo ao qual se destina. O evento se trata de um espetáculo musical, teatral, circense, é um evento educativo, esportivo, de lazer. A gente tem que definir qual é o tipo de evento, tá? Nesse ponto, nós temos que estar atentos à lei da meia entrada, tá? Com a definição de qual o tipo do evento. Se esse evento for reunir um grande número de pessoas, a gente também tem que ter algumas outras atenções. Então, eventos para acima de 2.000 pessoas requerem um pouco mais de cuidado, tá? E tem algumas exigências que alguns eventos, por exemplo, dentro de uma casa de espetáculos, não vai ter, porque isso quanto à parte de documentação, tá? Quando você faz um evento numa casa de espetáculos, muito provavelmente essa casa já tem alvará de funcionamento, já tem alvará do Corpo de Bombeiros, e isso é uma coisa que nós temos que verificar também antes de locar o espaço para realizar o evento. E quando o evento é feito fora de uma casa de espetáculo já estabelecida, é um evento em praça pública ou num estádio, onde a gente vai ter que construir, que montar uma estrutura para receber o público. Então nós temos vários laudos técnicos e anotações de responsabilidade técnicas que são exigidas por lei, que nós temos que providenciar. Então, nesse caso, é necessário um engenheiro responsável que vai fazer o projeto de incêndio, né, de proteção de incêndio dessa estrutura, que vai emitir os laudos de inflamabilidade de lonas, laudo da parte elétrica, laudo de estruturas, de aterramento elétrico. Então, todos esses documentos precisam ser verificados. É nossa obrigação como produtores estar com todos os documentos ok, tá? Sem esses laudos todos, sem vistoria, o Corpo de Bombeiros não faz aprovação. Nós temos já exemplos no Brasil de grandes tragédias relacionadas a isso, e desde que aconteceu o caso da Boate Kiss, por exemplo, essas leis vêm sendo mais rígidas, o que é muito bom, porque profissionaliza e traz segurança para nós enquanto trabalhadores da cultura, para os artistas que estão ali se expondo a sua arte, e principalmente para o público, né, que está ali usufruindo dessa arte.
Bom, um outro ponto que nós temos que verificar é se esse evento vai ter a comercialização de alimentos ou não. E aí nós passamos para um outro estágio de liberações. Quando há comercialização de eventos, a gente entra de alimentos, a gente entra com pedido de liberação junto à Anvisa, tá? Via Secretaria Municipal de Saúde da cidade onde a produção está sendo realizada. E um item que é extremamente importante é o local onde nós pretendemos realizar o evento, ele é acessível? Eu vou conseguir garantir o direito constitucional do cidadão para assistir esse evento? Então são pontos que nós temos que levantar, colocar em projeto, tá? Isso é toda a pré-produção do evento. E para concluir essa parte toda burocrática do evento, não poderia deixar de falar de uma pedra no sapato do produtor, mas que pode deixar de ser se o produtor for atento a isso, tá? Que é o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais. Quando a gente fala em ECAD, alguns produtores morrem de medo, mas não tem por que ter medo, tá? Desde que o contato feito previamente e tudo estabelecido de acordo com as diretrizes, não há o porquê o evento ser barrado por este órgão. Então, sempre o ponto principal do produtor, trabalhar com planejamento, se antecipar aos problemas, e aí dá tudo certo com a produção. Bom, feito tudo isso, a gente vai começar a distribuir as funções para a equipe de produção. Então a gente tem um produtor geral, né, que vai coordenar todas as outras funções, e aí nós temos os produtores júnior, né, que vão fazer atividades pontuais dentro do evento. O interessante é nós termos essas funções bem definidas. Quem vai cuidar da logística, quem vai cuidar de toda a alimentação, quem vai cuidar do receptivo. Então, ter uma equipe bem montada, bem fundamentada, facilita muito na execução do evento, no dia do evento, tá? Trabalhar com planilhas, ter à mão todos os contatos necessários dos órgãos públicos daquela localidade, polícia militar, corpo de bombeiros, ambulância, medicina do trabalho, enfim, para que se houver algum contratempo, nós podemos solucionar isso de forma ágil, de forma que o público não perceba o que aconteceu no backstage. Nós precisamos entender qual é a relevância que o artista que nós estamos produzindo tem para aquele evento especificamente. Então, esse exemplo grosseiro, uma orquestra sinfônica fazendo um show dentro de uma festa do peão. Esse artista conversa com o público que está nesse evento, que vai a esse evento? Não. Então, precisa ser coerente e nós temos que fazer esse diagnóstico, ok? Então, lembra quando eu falei que o principal ponto do trabalho do produtor cultural é o planejamento? Faz parte desse item também a viabilidade orçamentária, tá? Não adianta nada nós propormos um projeto mirabolante, cheio de 1000 coisas, sendo que nós não temos um orçamento suficiente para executar esse projeto. Então, as coisas andam juntas, casadas. O contratante nos chama para produzir um evento X e tem Y para ser utilizado, para ser investido nesse evento. As duas coisas têm que andar juntas. Nós temos que trazer a realidade e fazer acontecer com o orçamento disposto.
Como o nosso tempo de aula aqui é bem curtinho, não dá para a gente falar muito mais sobre a pré-produção e a execução de produção. Então, nós já vamos para o pós-evento. A ideia é dar uma pincelada em tudo, principalmente para quem está começando ou para quem quer ingressar no mundo de produção cultural. Então, no pós-produção, nós temos várias coisas para realizar. Nós temos a prestação de contas, a avaliação de desempenho, as estatísticas dos eventos, levantamento de público, pagamento de taxas, impostos, quando o evento tem bilheteria, a cidade recolhe o ISSQN, então nós temos que fazer esse recolhimento de taxa, nós temos que fazer as quitações finais com os fornecedores, entender qual foi o impacto social causado com essa produção, analisar se o marketing que nós fizemos, ele realmente atingiu o público que nós gostaríamos, como foi esse desempenho de marketing e fazer uma análise de futuro, né? Que com essa análise de futuro nós podemos elencar os nossos erros, os nossos acertos, fazer um apanhado de pesquisas, entender se aquela linguagem cultural proposta foi aceita por aquele público e com isso melhorar a nossa produção seguinte. Esses relatórios todos, eles servem para nós como profissionais, né, como banco de dados e principalmente para os nossos contratantes e os nossos patrocinadores. Com esses relatórios, com essa análise final que a gente vai buscar novamente um apoio, um patrocínio, um investimento para futuras produções. Então é isso, o nosso tempo de aula já acabou. Se eu pudesse, eu ficaria aqui uns 20 anos falando sobre produção cultural, mas infelizmente não dá. Então, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nas leis e na definição das atividades por função de produtor, eu vou deixar descrito aqui no vídeo, e aí é só fazer pesquisa e procurar se aprofundar mais e entender. Por hora, obrigado e até a próxima!